Bom, gente, vamos aqui para as nossas últimas aulas da disciplina de História, né, para o pessoal do sétimo ano, lembrando que a nossa avaliação 8, ela estará relacionada com o assunto por nome de capitalismo, né? A gente viu nos vídeos anteriores que o capitalismo ele foi desenvolvido a partir de pequenas fases, né? Pequenas fases que foram dando alguns rumos, né, para a evolução do capitalismo. No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre a fase do capitalismo comercial, ou melhor, o capitalismo mercantil, né, que foi o capitalismo aí desenvolvido principalmente desde o século XIV até o século XVII, né? Vimos algumas características desse tipo de capitalismo, e com o capitalismo industrial não será diferente, né? A gente sabe que o capitalismo industrial, o nome já está dizendo, indústria, né, pessoal? Então, esse capitalismo vai ter início aí a partir do século XVIII, né, com a conhecida Revolução Industrial. A gente sabe que a Inglaterra vai ser a pioneira, né, nesse contexto de Revolução Industrial. A gente sabe, entende que a Revolução Industrial também ela vai ocorrer por fases, né? E essas fases se estendem desde o século XVIII até o século XIX, né? Correspondendo 3 fases da Revolução Industrial, né? E aí a gente entende que o capitalismo industrial, diferente do capitalismo comercial, ele visava, além de obter aí grandes lucros, né? Ele visava oferecer investimentos em tecnologias que favorecesse, né, a produção, ou melhor, o aumento da produção, e também eles buscavam ferrenhamente aí adquirir um mercado consumidor. Quando eu estou falando em oferecer investimentos em tecnologias, eu estou falando em investimentos em relação às fábricas, né? Por exemplo, na fase 1 da Revolução Industrial, né, a gente vai perceber que as máquinas elas vão começar, né, a serem ali grandes forças no aumento da produção, principalmente na produção dos tecidos, né? E aí, ao longo do século XVIII para o século XIX, que a gente vai prestar atenção é que há um grande investimento em novas tecnologias, né? Então, eles já vão querer adotar uma produção em larga escala, né? Uma maior produção em um menor tempo, né? Porque eles vão visar o lucro e o aumento da produção. Então, o capitalismo industrial é importante vocês lembrarem da indústria, do período e os interesses, né? O período que vai do século XVIII ao século XIX. O capitalismo industrial, ele é diferente do capitalismo comercial porque objetiva, né, oferecer investimentos em tecnologias, eles visam o que mais? O aumento da produção, e também eles buscam aí a construção de um mercado consumidor, tá bom? Lembrem-se aí também do marco histórico da Revolução Industrial, tá, pessoal? E dessa forma também que a gente pode falar que o trabalho começa a mudar, né? Vai ocorrer outras transformações, não apenas na produção, mas também no modo como as pessoas aí iriam viver e trabalhar também, porque a gente já vai saber que a partir da segunda metade do século XIX, apesar de ter um grande investimento em tecnologia, a gente vai ver que ainda iria existir algumas produções domésticas artesanais, né? E aí, com a diminuição, né, com a prática doméstica, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver aí a característica de produção industrial mecanizada em ascendência, né? Então, o que marca o capitalismo industrial são esses altos investimentos na indústria e a valorização aí em larga escala da produção. Em terceiro lugar, nós temos a fase, pessoal, do capitalismo monopolista financeiro.
Lembrando que essa fase, ela vai seguir aí no início do século XX e se estende até mesmo no século XXI, né? Apesar de ter aí algumas transformações. A gente vai perceber que o capitalismo monopolista financeiro vai ser uma nova fase do capitalismo, né? E aí, o que é interessante entender, que vai ser fruto da união entre a indústria, né? A indústria que já estaria em ascensão aí no final do século XIX, a união entre a indústria e o capital, né, bancário, né, o capital financeiro. É nessa fase também do capitalismo que vai haver aí o aumento do lucro, né? O alvo dos bancos principalmente era o quê? Garantir a concentração de capital. Quando eu falo de capital, eu estou falando, gente, de dinheiro, né? Porque por meio dessa dominação, aí, quando eu falo dominação, eu estou falando dominação do capital, a gente dá o nome de monopólio, né? Quando a gente fala de monopólio, é o controle ali do capital por esses bancários, né? Eles aderiam aí a essa estratégia de controlar ali todos os investimentos e também de eliminar toda e qualquer concorrência, né? Eliminar ali da livre concorrência. E a gente entende que no capitalismo monopolista, a gente vai perceber algumas estratégias comuns, assim como a gente percebeu lá no capitalismo comercial, né? Por exemplo, o protecionismo, a balança comercial favorável, né? No capitalismo comercial. No capitalismo monopolista financeiro, a gente vai ver um detalhe, a gente vai estar vendo algumas práticas, né, que também, para alcançar esses objetivos, os investidores, eles se utilizavam, tá? E o cartel, truxos, holdings, né? E a gente vai perceber que cada uma dessas estratégias, elas vão objetivar, né, algo. Por exemplo, o cartel, né? Seria o quê? Associação de empresas que atuam em um mesmo ramo da economia, com o objetivo de evitar a concorrência por meio do controle dos preços, né, pessoal? Temos aí também o truste, que é a fusão de várias empresas em uma, que passa a controlar todas as fases da produção, como a distribuição, o consumo, a produção, tá? E aí temos também os holds, grandes empresas que controlam as outras menores, né? As outras menores, por meio da aquisição da maior parte de suas ações, né? E aí a gente vai pegar e vai trazer para o nosso cotidiano aqui algum exemplo, né? Algum exemplo dessas estratégias, né? Temos aí no capitalismo financeiro essas três estratégias comuns, né? E aí, por exemplo, no cartel a gente pode aí exemplificar, por exemplo, como fala é uma associação de empresas que atuam no mesmo ramo da economia, a gente pode colocar aí, né, as empresas no ramo petrolífero, né, no petróleo, né, países que fazem parte aí de algumas organizações exportadoras de petróleo, o que é que eles fazem, né? Eles se reúnem, né, e começam a discutir ali qual seria a melhor forma, né, de estabelecer os preços. Então, esses investidores de um só ramo, eles se reúnem e juntos ali eles começam a discutir sobre a concorrência e também o controle dos preços. A gente sabe que também existe o trustes, né? Os trustes são as empresas também pertencentes ao mesmo grupo, né? Que a gente pode aí
realmente dar exemplo de algumas empresas, né? Algumas empresas no ramo de laticínios, né? De laticínios e etc. Temos aí também o holding, grandes empresas que controlam outras menores, né? Por exemplo, a Coca-Cola, né? Ela começa aí, então, a comprar algumas ações de algumas empresas pequenas, né? A Coca-Cola, ela poderia ser um holding. A gente percebe que sim, né, pessoal? Então, é interessante saber que, por exemplo, a Ambev, a Nestlé, a Johnson & Johnson, né? A gente pode exemplificar como uma dessas empresas. A Sadia, né? Temos aí que a Sadia, ela comprou a maioria a Perdigão, no caso, comprou a maioria das ações aí da Sadia, né? Pois é, pessoal. Então, a gente entendeu um pouco o funcionamento, né, do capitalismo. A gente viu que o capitalismo, ele é um sistema econômico que também é adotado no Brasil e em outros países, né? E eles têm pressupostos básicos, como eu falei no primeiro vídeo, o direito à propriedade privada e também o acúmulo de capital. Tia, o que é uma pessoa capitalista, né? Capitalista, vocês podem ver na página 312, que é justamente o indivíduo que possui suas propriedades privadas, que além de serem legalmente suas, rendem lucros, né? Para isso, eles precisam também contratar aí mão de obra para produzir e vender os seus produtos. Lembrando que quando a gente fala de capitalismo, além desses grandes pontos positivos de acúmulo de capital, né, acúmulo de riqueza, a gente também tem que pensar nos pontos positivos, né, que é justamente o que eu sugiro nessa charge. Os bens produzidos pelo trabalho pertencem aos trabalhadores que produziram, né? Porém, o que a gente vê a partir desse ângulo capitalista é o contrário, né? Eu vou deixar essa charge para que vocês reflitam um pouco sobre o que a gente já tem discutido ao longo desse mês, tá, pessoal? Então, esse é o assunto da nossa avaliação e eu irei enviar em breve para vocês a revisão.